Olá, sejam bem-vindos a mais um Systems Talk. Eu sou o Diego Rangel, diretor de comunicações do Enclose Brasil, e aqui ao meu lado temos Bruno Soares. E aí, pessoal, tudo bom? Bruno Soares aqui, voluntário da diretoria de comunicações do Enclose Brasil, e vamos para mais um Systems Talk que hoje promete bastante. O tema de hoje é engenharia de sistemas baseada em modelos, ou como é mais conhecido pela sua sigla, MBSE, que vem do inglês Model Based Systems Engineering. E para falar desse assunto, estamos com ele, que é graduado em Engenharia da Computação pela Universidade Federal de Itajubá, mestre e doutor em Engenharia e Tecnologias Espaciais pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e atualmente professor adjunto do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, onde tem projetos de pesquisas nas áreas de engenharia simultânea, engenharia de sistemas baseada em modelos, pequenos satélites, interação homem-máquina, interfaces tangíveis, realidade aumentada, internet das coisas, teoria de grafos, espaço 4.0 e indústria 4.0. Seja bem-vindo ao Systems Talk, professor doutor Christoph Cerqueira. Pessoal, obrigado pelo convite, né? E não precisava ler tudo. Não, mas eu acho importante fazer esse comentário, porque eu falei, nossa, eu vou depois destrinchar isso aqui em 10 podcasts diferentes. Hoje é só engenharia de sistemas baseada em modelos. Mas é engraçado, porque você lendo essa ficha assim, você pelo menos tem a dica do porquê o cara vai para engenharia de sistemas baseado em modelos. Porque é alguém que está curioso com interface homem-máquina, né? Como a pessoa faz engenharia, que é tem tudo a ver com engenharia de sistemas baseado em modelos, né? Que é como melhorar a engenharia de sistemas, né? Então sabendo um pouquinho do background, você descobre o que a pessoa faz, assim, né? Como é que foi parar, né, nesse... Exatamente. Então, professor, Christopher, né? Como você sim, pediu, chame né? como quiser. Assim. Beleza, então, já depende da hora aqui... do dia. Tá, tudo bem, é justo. Puxando esse gancho já da engenharia sistemas baseados em modelos, né? Eu até peguei aqui um trecho do sumário executivo da visão do Enclose para 2035, que fala um pouco da engenharia de sistemas baseados em modelos. Vou ler aqui para a gente começar o assunto, né? Aí ele fala o seguinte: a prática de engenharia de sistemas evoluirá ainda mais para atender às demandas da complexidade cada vez maior dos sistemas e também essa competitividade cada vez maior dentro do setor empresarial. Até 2035, a engenharia de sistemas alavancará a transformação digital em suas ferramentas e métodos e será amplamente baseada em modelos, usando representações digitais descritivas e analíticas integradas dos sistemas. Modelos de design, análise e simulação de sistemas, tecnologias imersivas e uma estrutura analítica permitirão ampla exploração do espaço comercial, rápida evolução do design e fornecerão uma compreensão compartilhada do sistema ao longo do seu ciclo de vida. Esse aqui é um trecho que eu retirei da visão do Enclose para 2035. E aí, pegando esse gancho, Christopher, queria começar aqui pelo básico, né? Queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência o que é a engenharia de sistemas baseada em modelos. Excelente. Obrigado aí pela pergunta. De novo, agradeço aí o convite. Vamos começar do início, né? Primeiro, tudo era o caos. Brincadeira, não vai ser tão no início assim, né? Mas o que acontece? Assim, qual que é o grande motivador da engenharia de sistemas baseado em modelos e um pouquinho do gancho dessa descrição toda que você fez. Ah, quando o sistema é muito complexo, né, tem muitas interfaces, muitas variáveis, muita gente discutindo, né, então a gente tem aí grandes projetos que têm design técnico das mais diferentes naturezas, risco, cronograma, custo, enfim, das mais diferentes disciplinas cooperando, e você precisa ter uma certa conformidade ou uma semelhança no discurso, ou ter uma base de dados que congregue todos esses sistemas, né? E nos grandes projetos, isso era tudo espalhado na cabeça de cada um. Então, o cara de risco sabia, o cara que fazia as funções de determinado subsistema sabia a parte dele e tal. E na hora de trocar as informações, existia e existe ainda na maioria dos projetos muitos problemas de versão de documento. Tá todo mundo falando
o mesmo momento do projeto, as mesmas palavras, os mesmos termos, né, a mesma ontologia, o que for. E isso causava muito problema quando tinha projetos muito longos, equipe que muda, né? A engenharia de sistemas tentou resolver isso por muito tempo e resolve assim de certa maneira, né? Só que com o estabelecimento da informação em papel, ou o que eu falo que é na metáfora de papel, porque hoje ninguém mais escreve papel, assim, né? Muito difícil alguém usar papel, né? Mas o Word é uma metáfora de um papel, o Excel é uma metáfora do caderninho do caixeiro viajante lá, e assim como o Excel ou PowerPoint é a metáfora daquela transparência. Eles são tudo novo, não lembra de transparência na escola, assim, né? Ah, eu lembro sim. Pô, Eu que peguei isso. um pouquinho, peguei um Peguei pouquinho. É, transparência ainda, né? pô, Não, reto não que eu me projetor, orgulhe assim, né? disso. Não, É. não que eu me orgulhe disso. Mas o que é interessante? Essas são metáforas de documento e o documento não é interligado, né? A informação não está lá conectada dos diferentes documentos das pessoas, né? Das diferentes transparências ou diferentes spreadsheets, né? Planilhas. E há, houve assim, um interesse de se integrar tudo e dessa informação está toda interligada, assim. E esse não foi um movimento aleatório, assim. A gente tem a indústria 4.0 pegando, né? A gente teve bem, 4 revoluções industriais. A primeira trouxe vapor, a segunda trouxe óleo, a terceira trouxe a ciência e a quarta está trazendo a tecnologia da computação, assim, né? E a engenharia de sistemas não ia ficar ilesa, assim, né? Todas as outras engenharias são alguma coisa computacional, né? A gente não chama, até nem gosto do termo engenharia de sistema baseado em modelos, porque você não chama engenharia mecânica baseada em modelos porque usa CAD, nem É. engenharia elétrica baseada em modelos porque usa o PSPICE da vida. E até eu não gosto muito do nome engenharia de sistema baseado em modelos, porque é engenharia de sistemas, de qualquer maneira, assim, né? Tem um processo embutido. Mas assim, Eu entendo até que o nome é meio para reforçar essa ideia de sair dessa metáfora do papel, da documentação, né? é, Tentar. mas a- a- nem tanta metáfora, Diego, é mais o, como a informação é salva. A informação é estruturada em um modelo, né? E esse é o grande ponto de transformação da engenharia de sistemas que eu gosto de falar, o Legacy System Engineering, para não chamar ninguém de velho, assim, né? Se falar sistema ultrapassado, assim, né? Chama de Legacy, porque aí é chique. Aí você chama de Legacy e aí a pessoa se sente feliz, assim. Mas aí É clássico. é clássico, é vintage, né? Chama É. engenharia de sistemas vintage. Mas essa foi a grande transformação, você salvar tudo em um modelo, a informação é tudo escrito certinho, e de cada elemento de informação, cada frase que é dita, entre aspas, né, porque são conjuntos de diagramas, não é o diagrama que você vai desenhar no PowerPoint, que não tem uma informação por detrás, é só um desenho, e agora não, aquele desenho que você faz, ele tem um significado que antes não tinha, para ser interpretado por um sistema computacional. É claro que o engenheiro dava significado para o diagrama, para as caixinhas que estão lá desenhadas, né, simplificando, e agora não. Agora você tem um significado por detrás que pode ser processado e extraído informação. Então, hoje em dia você não faz mais documento, você gera documento. Então, essa é a grande transformação de engenharia de sistema baseado em modelos, assim. Em resumo, uma história de 30 anos em 2 minutos, né? Então, assim, se o cara não sabe nada, se o cara não sabe nada, ele quer saber qual é a diferença de engenharia de sistemas para engenharia de sistemas baseado em modelos. É porque a metáfora mudou. A gente não faz mais um modelo em documento, agora a gente faz uma ferramenta que fala a linguagem do engenheiro de sistemas. Ela entende aquele diagrama como um modelo, não mais só como um desenho que você colocou numa folha de papel, assim, né? Então essa é a grande transformação. A meta-informação do que você escreve está lá capturada, assim. Uhum. E assim, já aproveitando também, durante a explicação, é óbvio que ficou claro que existem muitas vantagens por conta dessa mudança da abordagem. Mas tem alguma outra vantagem que vale a pena citar nessa mudança de paradigma da documentação para o modelo? Quantas horas eu tenho? Não, À não, vontade, nós estamos aqui para é, ouvir. Quantas você quiser. a gente pode falar bastante sobre, claro, tem muitas vantagens, tem
desvantagens também, né? Não tem, sem dúvida, assim, tem benefícios claros em relação à integridade da informação, rastreabilidade da informação, né? A gente sabe exatamente, a gente consegue rastrear computacionalmente exatamente a origem de cada coisa, a gente pode partir de uma descrição de necessidade e ir desdobrando até o parafuso e a gente saber o motivo, ó, nasceu daquela coisa lá atrás, daquela necessidade que alguém apontou, tem aquelas restrição que, sei lá, alguma norma coloca, ela vai impedir uma solução, se aponta lá a restrição. Então, além dessa facilidade de comunicação, que é o grande motivador, o grande mote da engenharia de sistema baseado em modelos, porque você tem diagramas, é mais fácil, está tudo integrado. A rastreabilidade é outra, né? A concisão da informação, né? A facilidade de transformação para outros domínios, né? Criação de outras análises, e tudo no que a gente chama, né, de única fonte da verdade, né? Single source of truth, né? Toda aquela informação naquele modelo que está lá, né, ela pode ser rastreada internamente, rastreada com o que originou aquela informação e transformada. Essa talvez seja o segundo grande benefício, né? O primeiro, a gente consegue rastrear, segundo, a gente consegue transformar. Terceiro, a gente constrói aquele modelo e guarda. Minhas caixinhas de modelos, assim, né? Então a gente tem a nossa bibliotecazinha lá de todos os modelos que a gente fez e a gente pode fazer o quê? Reusar. Reusar acelera, assim, a engenharia muito, né? Bem, o pessoal de software, né, está acostumado com reuso, a gente faz biblioteca para poder reusar, né? E a mesma coisa a gente pode fazer com engenharia de sistemas, né, fazer o reuso. Então esse é o terceiro grande ganho que a gente pode pontuar na engenharia de sistemas baseado em modelos. A gente tem aquela informação, aquele recorte em qualquer nível, né? Pode ser o sistema todo, subsistema, a parte, né? E recortar, guardar numa biblioteca, trazer. Hoje em dia está na moda o nomezinho gêmeo digital, né? O gêmeo digital, o digital twin, está na moda e é basicamente isso. Você tem um gêmeo digital em engenharia de sistemas, né? Que representa aquilo que você já projetou em algum momento e você quer usar para compor uma solução, né? E por que não, né? Aqui a gente está com um projeto bem interessante que chama Engenharia de Missões, baseado em modelos, e uma das alunas aqui do projeto está fazendo justamente isso. Por que não criar uma biblioteca de modelos, né? Sim. Por que não? Então a gente está estruturando uma estratégia de navegação de modelos sistêmicos que a gente pode vir no projeto. Claro, ele não tem a solução, né? A gente talvez pode ter, mas não precisa ter. Por que não trazer aquela parte e dar continuidade em cima daquele modelo de referência? Uma missão espacial sempre tem a mesma cara, um navio tem sempre a mesma cara, né? Sim, claro, vai ter as suas variações, óbvio, né? Sim, sim, Mas assim, uma aeronave tem a mesma cara, um automóvel vai ter roda, independente se forem exi- 4 ou existem 6 ou 8. características e leis É, da física que são comuns a é. qualquer projeto dentro dessas áreas. E por que não ter pronto para reusar, assim, né? Então, é um questionamento que a gente fez, e a gente está com um trabalho de mestrado aí para tentar estabelecer uma estratégia de uso de modelos e reuso, assim, né? Com Entendi. bibliotecas e tal, e disponibilizar público, assim, né? Tem umas fotografias de alguns modelos, assim. Aí pode ser o modelo que você quiser, de Bint, sei lá, qualquer outro nome que você fale aí de modelo, né? É uma coisa que eu gostei foi a questão, por exemplo, da modelagem da missão, né? Aí É, você, porque aí é uma maneira até de você atacar o problema sem enviesar para uma solução, justo, né? justo. A gente se depara muito com isso já foi alvo até de outros bate-papos que tivemos aqui. O engenheiro, às vezes, é muito afoito na solução. Isso aqui tem que ser navio tal, aeronave tal. E aí, como é que a gente sabe que não tem. Como é que eu vou ser disruptivo se eu estou sempre tentando repetir soluções anteriores, né? Como é que eu vou inovar se eu não consigo? E aí, essa modelagem do problema, né? Eu acho também uma grande vantagem que pode ser, porque a partir do momento que eu tenho tudo mapeado para aquele problema, eu posso testar diferentes soluções ali e realmente É. chegar às minhas conclusões. E aproveitando isso que você falou de entender o problema, né?
Bem, a engenharia de sistemas, ela na verdade, ela é um método hard do pensamento sistêmico, né? O pensamento sistêmico tem diferentes frentes, né? E ela é considerada, assim, uma categoria assim de pensamento sistêmico hard, porque ela tem um formalismo, né? Geralmente o soft não tem formalismo. E existe duas frentes que há muito tempo andaram separadas, que é a pesquisa operacional soft, né? Sheklan, Jay Forrester, Daniela Meadows, daquela galera do MIT, assim, né? E os engenheiros de sistemas que fazem solução, assim, né? Em tese, assim, né? Só pesquisa solução. E hoje, né, você está tendo aquela fusão dos dois, porque os dois nascem da mesma base, que é o pensamento sistêmico, né? Sim. E, assim, a gente tem artigos do Dov Dores, assim, né, lá de Israel, tem vários artigos aí que até mudaram a definição de engenharia de sistemas do INCOSE, né, lá, acho que foi em 2018, se não me engano, que juntaram. Por que não engenharia de sistemas não fala do problema e da solução? Porque tradicionalmente sempre era a solução, assim, né? Alguém criava os requisitos do usuário, do stakeholder, e botava na caixinha mágica da engenharia de sistemas e ia cuspir um sistema do outro lado, assim, né? Uhum. E esse desconforto dessa separação, assim, né, trouxe esse vislumbre, que é o domínio do problema, e o domínio da solução também pode ser tratado pelo engenheiro de sistemas, não só o domínio da solução, né? E aí, isso é uma visão recente, Diego, assim, não é, assim, não deve ter mais de 10 anos dessa união, assim, dos dois mundos, né? Interessante, eu É, também não, assim, já tinha tido contato com essa parte de modelagem soft, né? A é, gente tem, a gente utiliza muito isso no momento que está pensando ali logo nos primeiros passos, né? Até para fazer licitação de requisitos, é. poder apresentar alguma coisa, né? Fazer um CONOPS. Então a gente tenta utilizar desse é, pig in the middle, então utilizar Sim. algumas dessas técnicas para, mas depois a gente tenta trazer isso para o formalismo do Da engenharia model de based, sistemas, até capturando as coisas que nós entendemos através de diagramas de use case, enfim. uhum, uhum. Mas tem outros autores que falam coisas mais assim, mais soft mesmo, figura rica, né? Figura rica é uma estratégia aí, sei lá, de 1980, 1970, né? Que é uma representação livre e você tira aquele catch what né? Que é outra estratégia, Isso. né? Pô, soda, que é outra técnica, assim, né? Então, o VFT tem várias técnicas de estruturação de problemas, né? Que aí se encaixam muito bem com a engenharia de sistemas, SSM, né, Soft Systems Methodology, né, que se encaixam muito bem e esse é um movimento recente, né, não tem, como eu disse, não tem 10 anos que o pessoal está preocupado em juntar esses dois mundos que não tinham motivos para estar separado, né? Pô, muito interessante isso, Christopher. E aí, vou falar aqui uma coisa que me ocorreu, aí se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija. Tá falando besteira, É, brincadeira. tudo bem, ok. Vamos em frente, então. Então, quando a gente está falando ali do trabalho do engenheiro de sistemas, né, a gente muitas vezes parte do princípio de que, né, o trabalho do engenheiro de sistemas começa a partir do momento que a gente recebe as necessidades do cliente, vou colocar assim. Só que muitas vezes, ao partir desse princípio, a gente tá também partindo do princípio de que essas necessidades estão bem formuladas, né? Ou seja, o cliente sabe exatamente o que ele precisa. Uhum, E na prática, a gente vê que não é bem assim que as coisas acontecem. Às vezes, até entender o que você de fato precisa é algo que pode ser trabalhoso e algo que não necessariamente é tão trivial. Então, acho que a engenharia da missão, também baseada em modelo, ajuda muito nisso, né? Entender realmente qual é a necessidade para fazer essa transição para o trabalho do engenheiro de sistemas. isso. E o importante, talvez, da engenharia de sistema baseada em modelos é que você captura o problema e formaliza ele, né? Então você coloca vamos dizer assim, uma tag computacional dele que quando você traz aquele ator tem uma meta-informação por detrás, assim, né? Aquele ator interage com outro ator, né? E aí aquela interação é o que te causa dor, assim, como
preocupação a ser resolvida, assim, né? Nas Forças Armadas, a gente tem muito costume de chamar isso de necessidades operacionais, né? Então, pô, sei lá, eu faço uma brincadeira aqui que eu sou piloto, eu sou paraquedista e eu vou pular, nem sei se pode, mas pular de helicóptero, assim, né? Nem sei se pula de helicóptero paraquedista, acho que não, né? Mas assim, mas vamos dizer que fosse, né? Ou ele tá ele tá com a metralhadora lá no, né? Só que o cara, ele existe uma relação assim, da pessoa que tá lá com a aeronave, né? E ele tá ali pisando naquele estribo, aquele No pedaço Skinner. metálico. Isso. Como é que é? Skinner? Eu Não sei acho qual é o que nome. eu não sou Eu não sei. especialista também, não, Skinner, pra mas. mim, eu lembro do Arquivo X, eu acho que tinha esse nome mais ou menos, não era? Não, O cara é o lá. esqui, eu acho, né? O esqui É, ou. bom. Enfim, pisa aquela barra metálica lá, tá reclamando que ele escorrega daquela barra metálica. O que que você faz? Aí vem o cara, que nem o Diego falou assim, e você sempre, bem, todo mundo se depara com isso, o cara vai falar, vai dar um monte de solução. Mas a solução pode ser bem simples, troca o helicóptero, né? É O verdade. calçado dele, né? Às vezes o É, calçado não, troca o mais helicóptero. simples. Troca o helicóptero. E às vezes é só colar uma lixinha lá no negócio lá, cola uma lixa, o cara para de escorregar, assim, né? E aí o grande papel da engenharia de sistemas e a engenharia de sistemas baseada em modelos é você colocar essa formalidade da relação helicóptero com a relação usuário, traçar que existe uma interação entre os dois e apontar ali tem um problema, assim, né? E aquilo está registrado num modelo que você vai decompor ao longo do processo, né? Do domínio do problema, do domínio da solução. E quando você entregar a solução e o cara perguntar de onde que veio, ó, veio de lá, ó. O cara lá atrás apontou para mim, eu validei, claro, fiz entrevista, validei, o cara assinou o documento, assinou que aquele modelo estava correto, e tal. E tá lá, tá justificado. Eu trago aquela rastreabilidade de lá até a solução final, seja ela colar uma lixa, seja ela mudar o helicóptero inteiro, assim, né? Então, assim, Muito bom e, mesmo. e é isso, assim, né? E vale para tudo, né? Vale para tudo. Esse é só um exemplo bobo, mas pode ser qualquer outro, assim, né? Ficou muito claro, Christopher, na sua fala, assim, as vantagens, né, da utilização dessa abordagem de MBSE. E aí eu queria perguntar se você poderia nos contar algum caso ou exemplo de uso em que essa abordagem foi crucial, assim, ao longo enfim, da sua experiência mesmo. Tá. Vamos pensar assim. Eu ia falar que foi quando a gente desenvolveu o site OnlyFans, brincadeira. Foi quando Seria o sensacional. Seria tipo de Seria. caso campeão. excelente exemplo, né? Mas brincadeiras à parte aqui, bem, eu trabalho no ITA, né? E o ITA tem um laboratório que é o Centro Espacial ITA, né? Que a gente contribui. A gente é um produto do PESE, né? Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. E de vez em quando a gente dá consultoria nos projetos estratégicos, né? Do sistemas espaciais. Então, a título de exemplo, assim, a gente participou de todos os satélites, todas as concepções, assim, pelo menos desde que eu entrei, né? Desde 2019. 18, 19. A gente participou das 4 principais sistemas do PESE, né, e agora a gente está participando do 5º. E eu posso dizer que a gente conseguiu reduzir o tempo de concepção, que talvez levasse anos, né, para da concepção à aquisição em um ano, assim, né? Só Nossa. usando, só usando a estratégia, usando o Model Based System Engineering, que a gente usa o Capella, né, que é open source, e a gente conseguiu rastrear as necessidades operacionais, os requisitos operacionais, ajudar a escrever a RTLI e fazer a aquisição em um ano, assim, né? Então, tudo com apoio de ferramenta, apoio, no caso de engenharia de sistema baseado em modelos, para justificar pras múltiplas, ah, nas múltiplas etapas e nos múltiplos órgãos, né? No caso COPAC, né, que é a parte da aeronáutica, que ó, aquele conceito está maduro o suficiente, a gente já pode fazer um RFI
né, ou está maduro o suficiente, já pode fazer um RFP e dar em andamento, e conseguir criar uma arquitetura e o conjunto de requisitos que conseguisse basear uma escolha sem que ninguém questionasse, assim, né? Que é muito comum, assim, ainda mais na gente na parte pública, né? Fazer os questionamentos. Por quê? Ah, por que que você tomou aquela decisão? Olha, tomei porque essas foram as necessidades apontadas e a gente escolheu esse sistema por base Exatamente, disso. essa rastreabilidade permite, não, olha, desde o Isso. início o problema era esse é o sistema mais indicado, você tem toda uma comprovação, né? A rastreabilidade favorece muito nesse E, e, sentido. aco- e aconteceu, a gente teve um questionamento de um deputado na época, e a gente foi lá, rastreou e apontou aqui, ó, tá vendo essa necessidade? A gente não mostrou o modelo, óbvio, mas falou assim, ó, a gente internamente olhamos no modelo, foi por causa disso que foi apontado essa necessidade, vamos lá, ó, isso, gerou essa solução. Então, assim, esse questionário a gente foi lá e provou. Foi E até fácil. a celeridade, né? Tendo isso bem rastreado, bem documentado, a celeridade com que você dá essa resposta comprova para o cara que está te questionando que não, pô, o cara sabe o que está fazendo, eu estou fazendo um É. questionamento. Então, esse foi um exemplo, né, de domínio, assim, espacial que a gente participou, mas tem vários outros, assim, né? Da aeronáutica, conseguir casar modelagem e simulação, né, com sistemas complexos. Pô, validar as... Por que não validar o, o próprio problema, né, com uma simulação? Aí você tem uma intervenção do problema, valida aquela intervenção, sistema caixa preta, coloca lá. Então, assim, a Embraer fez muito isso, né? Tem um engenheiro que já até se aposentou e está na Boeing, que é o Andrea Barp, né? Fica aí de dica para o próximo Opa, toque com ele. vou E anotar que aqui ele para olhar. é Andrea Barp. E ele implementou engenharia de sistema baseado em modelos antes de engenharia de sistema baseado em modelos ser mainstream. Então, assim, então ele implementou essa lógica de raciocínio, de rastreabilidade, reuso, né? Conseguir modelar tudo certinho e tal. ah, Há muito tempo na Embraer e conseguiu, assim, resultados incríveis. Então, esse é outro exemplo muito bom. A Alstom faz isso, né, na parte de trens também, né? A gente tem também essa informação. Ah, a Boeing está indo também nessa linha. Várias outras empresas relacionadas a sistemas complexos fazem. E só para o último comentário sobre isso, né? Bem, quais são os principais cursos de sistemas complexos que a gente tem? Aeronáutico, ferroviário, né, automobilístico e naval, assim, né? Então, os Certo. quatro já são, de certa maneira, é, é, grandes candidatos a terem engenharia de sistemas, né? O aeronáutico, né, risco de safety, né? Assim, tem muita coisa, a gente precisa garantir a aeronavegabilidade, né? O ferroviário, idem, né, com suas características, o naval também, o automobilístico também, mas tem o quinto, que talvez seja o mais importante, que talvez vai direcionar a engenharia de sistemas do futuro, que é a biomédica, né? Então, assim, poxa, a gente tem sistemas artificiais integrados, né, com o ser humano. Quais novas restrições e métodos a gente vai ter na engenharia de sistemas do futuro para poder casar com isso? Eu não sei essa resposta, mas a gente vai ter que viver uns anos aí para ver, né? Com Então, certeza, assim, com certeza. E assim, agora né, a gente acabou entrando nos tópicos aqui, e eu acho que cabe fazer uma ressalva que não foi feita logo no início, né? Que quando a gente fala de abordagem de engenharia baseada em modelos, né, engenharia de sistema baseada em modelos, envolve três pilares, né? Que são a ferramenta, a linguagem e a metodologia. Estou falando isso para tentar deixar também mais claro para aqueles que não são que são leigos ainda no assunto, estão querendo aprender mais, né? Então, aqui o Christopher já adiantou que ele utiliza um software, né, que é o Capella, e o Capella ele tem ele tem tanto a linguagem própria, né, quanto quanto a a metodologia. metodologia própria. Que é Então o Arcadia, né? ele tem essa união. Mas existem Isso. outras ferramentas que elas utilizam, utilizam a linguagem do SysML e você pode criar sua própria metodologia, pode, Sim. né? Isso também é é bem aberto. Então, eu queria Sim. só fazer esse parênteses, né? Porque eu acho que para complementar o que a gente conversou lá no início, que a gente acabou falando, explicando o que é o MBSE,
falou das vantagens, mas não tocou nesse tópico. E O aí, Encose tem um review interessante, o pessoal pode procurar, sobre metodologias de gestão baseada em modelos, né? É uma página aberta, né? Então tá lá perdido lá no wiki do Encose, e tá lá a gente vai colocar na descrição desse episódio excelente. para facilitar o pessoal. Lá tem as principais metodologias, né? E vale a pena assim, consultar. Eu dou de dever de casa sempre na disciplina para eles lerem todos. É. Então não tem como fugir. Assim. Então já fica E de dever aí, de casa para a gente também. já ficou também, né? E aí, isso eu queria até complementar, esse parênteses que eu fiz, eu queria complementar com hoje. O que a gente pode indicar para os nossos ouvintes que queiram se especializar nessa parte de engenharia de sistemas baseada em modelos? Qual seria o caminho? Como é que eles devem começar a abordar isso? Dá para estudar por conta própria? Usa o livro, enfim. Qual é a dica que você deixaria para eles nesse sentido? Tá, então assim, eu diria que, de dica, antes de você entrar na engenharia de sistemas, você pelo menos tem um verniz, independente se é baseado em modelos ou engenharia de sistemas tradicional, você só tem que ter um verniz de pensamento sistêmico, que é importante, né? Porque Uhum. existem alguns princípios básicos que você tem que saber, né, para poder conseguir conduzir o ferramental que você desejar, assim, né? Então, tem aquele CBOK, né, System Engineer Book of Knowledge, aberto, né? Ele está disponível. Então, assim, a primeira coisa que a pessoa quer entrar no domínio da engenharia de sistemas, entender quais são os princípios básicos, né? Então, o que rege o pensamento sistêmico. Só para, assim, não precisa ser filósofo, mas tem que saber só onde você está pisando, assim, né? A base conceitual que você está pisando. Beleza, entendi o que é o pensamento sistêmico, entendi, eu sei o que é o princípio da emergência. Estou bem na fita, eu sei o que é o princípio da emergência, sei que veio de Aristóteles, né? E tô bem, assim, né? Tá. Segundo passo, né? Ele vai tentar pesquisar a maneira mais fácil de aprender engenharia de sistemas hoje. Hoje, a maneira mais fácil que existe é ir para o Model Based. É o jeito mais fácil, porque você tem uma ferramenta de guia, assim, né? Então, e foi o ponto que você tocou. Engenharia de sistema baseado em modelos é um tripé que é linguagem, metodologia e ferramenta, né? Você precisa aprender a linguagem, né? E precisa aprender a ferramenta que implementa a linguagem e a metodologia por detrás. Se você ir para o XML puro, só a linguagem, né, você precisa de ferramenta? Não precisa. Você pode ir lá e tentar aprender a lógica de construção dos diagramas, que é um caminho válido, assim. Eu vou aprender primeiro qual é a lógica de descrição dos diagramas, aprender a linguagem toda, né, e depois, se eu quiser ou não, escolher a metodologia A, B, C ou D e inventar a metodologia do Diego. Assim. Eu vou lá e vou inventar a minha metodologia de criação. Pode Uhum. ter esses dois, né? Você pode ir Eu, por eu vou esse. eu ia até comentar sobre isso, porque É, quando eu comecei a estudar, eu tive esse problema, que eu comecei a tentar entender o XML uhum, por conta própria, e aí eu vi aquilo, eu ficava lendo, mas a coisa, de alguma forma, aquilo não encaixava, porque eu não estava é, mexendo na ferramenta de forma simultânea. Quando eu isso. comecei a mexer Aí quando eu fiz o treinamento de uma ferramenta que aplicava o XML, eu comecei, tá, É isso. agora eu estou visualizando. E aí faltava, né, a metodologia. Eu demorei muito para achar uma metodologia que eu conseguisse colocar no meu trabalho. Aí quando, pô, aí aquela, né, que caramba, agora fez tudo sentido. Pô, achei uma Sim. metodologia, falei, é essa aqui que eu vou aplicar, entendi o que tinha que ser feito, decidi quais eram os diagramas que eu tinha que fazer, porque eu já estava entendendo os diagramas, né? Já sabia construir porque já entendia a linguagem, e aí consegui realmente fazer o uso de um modelo. Isso. Então, E a ferramenta só acelera. a A ferramenta só ferramenta acelera. só Não adianta acelera. nada eu Ela, ter a é, ferramenta ali e posso é, saber onde está tudo, todos os botões, mas se eu não sei o que eu quero representar, como eu quero representar, o porquê que eu quero representar aquilo, uhum, fica totalmente perdido. isso. Mas no aprendizado, exato, você está completamente correto. Mas só vou deixar um ponto que é importante encontrar a ferramenta, porque a ferramenta te ajuda a
descrever os diagramas, você vai usando a ferramenta como diagramador, inicialmente, né? Você vai aprendendo que, use case, como é que eu diagramo? Tá, tem essa regra. Diagrama de sequência, tem essa construção, posso fazer loop, tem fragmento, máquina de estado, state chart lá, tem região, posso fazer concorrência, e vai aprendendo os diagramas. E aí, vai da organização a metodologia. Por exemplo, né, a organização de vocês pode ter a metodologia A, B, C ou D, a minha pode ter a gama, beta, epsilon, né? E aí vai para outra linha de aprendizado. Eu posso ir aprender primeiro a metodologia, independente do diagrama que for, independente da ferramenta. Então, a primeira linha de estudo pode ser, vou aprender os diagramas e vou aprender a metodologia. Tem a ferramenta para te acelerar. Segunda linha, vou aprender a metodologia independente da linguagem. Então, existe um processo sistêmico lá, de passos, e você vai depois aprendendo os diagramas aos poucos, assim, né? E, assim, é uma estratégia também válida, assim, né? Eu ensino engenharia de sistema baseado em modelos como se ensinasse a pessoa a ler e escrever. Eu ensino, porque, assim, engenharia de, a engenharia de sistema baseado em modelos é uma linguagem. Engenharia de sistemas é uma linguagem. Ela tem gramática, né? Porque eu tenho que ensinar as regras de construção das frases, eu tenho que ensinar as regras de construção dos modelos. Ela tem gramática. Ela tem lógica. Se eu ligar um bonequinho de palitinho com uma bolinha e outro bonequinho de palitinho, eu sei que aquilo lá é um use case, né? Então, assim, então existe uma lógica. E se eu integrar as múltiplas views, né, os múltiplos diagramas, eu tenho a retórica da descrição daquele modelo que eu estou representando, que é, assim, é a maneira clássica de ensinar qualquer linguagem, né, que é até medieval, assim, chama trivium, né? Você ensina gramática, estrutura de frases, a lógica, que é a relação entre as frases, e essa relação entre os grupos de frase cria um discurso que é a retórica. E, assim, é a maneira que eu tento ensinar. Então, como que você vai buscar informação, né, seguindo essa estratégia? Pô, YouTube, infinitos professores que vão ensinar cada um dos diagramas, assim, tem N, né? Eu quero um certificado, Coursera, tem vários cursos, vários. A gente está escrevendo um em português agora, sobre Model Based System Engineers. Se tudo der certo, aí até o final do ano eu vou ter fôlego para lançar, né? Excelente. E Boa em dica inglês tem já. vários. Em inglês tem vários, mas em português não tem nenhum, assim, né? Ah, assim, mesmo Angola, qualquer um desses países aí que tenha, até Portugal não tem um curso público, né, para pessoa que fala português. Procura aprender a primeira linguagem, né? Então vai dissecar o que é a linguagem, depois entender a construção dos diagramas, né, que vão te dar aí uma base de construir o discurso do diagrama. Pô, o diagrama de sequência conta uma linha de tempo. Então, então é um tipo de discurso. A máquina de estados ensina o que é um sistema reativo, né? Então, entende qual que é esse tipo de discurso. E entenda que aquilo tudo integrado cria um modelo, né, que é a única fonte de verdade. No Trivium, na era medieval, era idêntico. Você ligava a gramática, lógica e retórica em busca da verdade, né? E hoje a gente busca a única fonte da verdade, que é o modelo. Não querendo ser tão ousado assim, né? Mas assim, esse é o Não, mas acho paralelo. que a analogia ficou perfeita. Foi incrível, incrível. Então, em termos de aprendizado, isso. Tenta aprender os diagramas, tem várias fontes, né? A ferramenta auxilia, eu sugiro, assim, né? A começar com as ferramentas open source. Se você quer aprender o XML, tem o Papyrus, que é uma ferramenta interessante open source, né? A gente usa o Capella, mas o Capella customiza, ela facilita o XML, né? Ela tem uma customização em cima do XML. Então tem uma certa facilitação. Mas se você quer aprender a linguagem nativa, vai para o Papyrus. Papyrus é open source também, gratuito, né? Aprende a construir os diagramas e assim por diante. Aprende que aquela informação está toda integrada, que dá a retórica aí do seu modelo, assim, né? Da toda aquela informação conectada. Então essa é a dica. Tem ferramenta open source, procura
aprende a construir diagrama, aprende que a informação está integrada entre os diagramas, né? E aí vai começando a fazer use case. Começa com use case bunda, assim, começa com, poxa, sei lá, eu quero fazer minha mala, assim, né? Tem um webinar aí do pessoal do Capella que duas moças lá explicam em Model Based System Engineer como que ela vai construir a mala para uma viagem, assim, né? Construiu a catapulta do... Outro exemplo que tem clássico aí na internet é uma catapulta de brinquedo. Pega um brinquedo Isso e daí eu constrói. tô. Esse é o exemplo que eu tenho lido recentemente. Eu estou É, aprendendo aos pouquinhos baseado nesse exemplo mesmo. o Peter Jackson, né? Toda vez que eu falo para os outros, eles pensam que é aquele que escreveu o Senhor, que escreveu não, que Dirigiu o Senhor dos dirigiu o Senhor dos Anéis. Anéis, Que mas não seria é. sensacional se tivesse Seria, sido, né? É, seria. então, assim, essa é a dica, assim, procura, aprende os diagramas, baixa uma ferramenta o Papiro, se quiser aprender a linguagem bruta do XML, né? Aprende como é que ela é integrada, assim, como que os diagramas você consegue descrever e depois como a informação é integrada. Ou o Capella simplifica um pouco, né? Ela simplifica a linguagem do XML. A gente adota aqui como a ferramenta principal de ensino, né? Porque ela é mais objetiva do que o XML. Né? Então ela é mais direta, assim, né? E ela tem por detrás uma metodologia que ajuda também. Ela te indica, olha, aqui você vai descrever os atores. Então tem lá uma explicação que aquele diagrama, você vai lá e vai descrever os atores, né? Então, assim, são os dois caminhos que eu sugiro. Ou você aprende a metodologia pela metodologia, né? Primeiro, depois os diagramas, ou vai aprender os diagramas, né? E aí customiza com a metodologia que você se sentir mais confortável, assim, né? São as Pô, duas show de rotas. bola. Show de bola, Christopher. Muito obrigado. Quando você falou, né, do Model Based dos diferentes diagramas, de como esses diagramas eles conversam entre si, né, essa integração entre os diagramas é um dos grandes ganhos, né, dessa abordagem de MBSE. Mas eu queria também perguntar como a integração de um modelo de engenharia de sistemas como um modelo de engenharia de sistemas pode se integrar com modelos de outras disciplinas de engenharia. Tá. Bem, qual que é, que é, no fundo, o que é um arquivo que qualquer ferramenta constrói, um Word ou o que for, é um meta-arquivo, né? Então, o modelo, ele tem uma informação por detrás que ele vai dizer que aquela caixinha daquele modelo significa que assim, é uma entidade ou é uma pessoa. Então tem uma meta-informação por detrás. A descrição da informação, ou a informação da informação. E aí o que acontece? Tendo essa informação, que aquela informação que você preencheu é uma caixinha com aquele significado, você pode fazer uma coisa chamada transformação de modelos, né? Então, que é chamado M2Ms, Model to Model, assim, né? Então, a grande sacada de ser tudo em modelos, né, é conseguir fazer essa transformação, né, de um modelo para outro modelo. Então, por exemplo, eu tenho um modelo sistêmico que eu posso transformar para um modelo de risco, que fala a linguagem do cara de risco. Então, a representação é de um cara de risco. Então, pelo fato de eu ter uma meta-informação do que aquela caixinha representa, eu consigo transformar ela para uma outra visão, para um outro especialista. Eu posso transformar aquela caixinha, se eu tiver uma meta-informação que aquela caixinha representa volume, eu posso transformar para uma ferramenta de CAD. Né? Se eu posso indicar que aquela meta-informação ela é tempo, eu posso transformar ela para sei lá, um cronograma, assim, né? Então, a grande sacada aqui, a engenharia de sistemas baseada em modelos, é que na hora da construção da ferramenta, isso nem toda ferramenta faz isso, né?
é que com a metadescrição eu consigo fazer essas transformações. E aí, só para confundir mais as pessoas, existe o meta-meta-modelo. Então, vamos dizer, o que que é o metamodelo? Vamos começar pelo primeiro. O que que é o metamodelo? O metamodelo é aquela reguinha que quando a gente era criança tinha um fluxograma desenhado lá, assim, né? Lembra? A gente tinha aquela reguinha com os desenhozinhos, a gente ia lá, botava a reguinha no papel e desenhava e tinha uma forminha de bolo daquele diagrama, aquela forminha, que é o triângulozinho, o losango, que é o if, né? Uhum. A saída de dados, então aquilo é o metamodelo, a forminha de bolo, né? Só que aquela forminha de bolo, ela segue uma regra de construção que a indústria fala assim, eu vou fazer lá de plástico, assim, né? Então todas as réguas de plástico podem ter seus metamodelos. Eu posso ter o modelo do fluxograma, da máquina de estado e tudo. Então eu tenho os meus metamodelos de cada um dos diagramas e todos eles respondem ou representam o meta-metamodelo, que é a forma de construir metamodelos que constroem os diagramas. Então é o Entendi. meta-meta, assim, né? Por isso que tem essas três camadas. E qual que é o Meio bizu? Inception isso agora, É hein? Foi meio super Inception, é super Inception. As ferramentas baseadas no Java, existe o Eclipse Modeling Framework, que é o que faz isso. Se o cara quer saber como isso funciona, procura lá, EMF, Eclipse Modeling Framework. E lá explica certinho. Tem vários livros disponíveis e tal. E tem essa estratégia de meta-modelo. Então, com isso, a gente consegue fazer uma transformação de um modelo de um domínio para outro. Né? Por quê? Porque se eu tivesse descrito o modelo no PowerPoint, como que eu transfiro para outro domínio? Porque não tem aquela informação por debaixo dizendo que aquela caixinha significa A, B, C ou D. E aí eu não consigo passar um software pelaquela caixinha no Paint que está lá, ou no PowerPoint. Mas no metamodelo tá. Então, assim, o metamodelo está dizendo que aquela caixinha tem aquele significado e eu consigo colocar um software para transformar ou transferir aquela informação para uma ferramenta de risco, de cronograma, CAD, ou uma simulação qualquer, assim, né? Então, assim, Uhum. essa transformação de modelo é uma sacada útil para responder essa pergunta que você fez. Então, as ferramentas baseadas no Eclipse saem em vantagem, o Papyrus é uma, o Capella é outra, né? Ah, As outras ferramentas tiveram que introduzir esse conceito, né? O Camel teve, que era o Magic Draw antes, né? O Enterprise Architect também depois introduziu, né? Ele não começou assim, mas depois ele introduziu. E, enfim, Mas aqui da, do da Camel, IBM também, assim, né? no Fala. caso do Camel, eu vejo até que tem pode ter uma outra abordagem, né? Que seria de eu utilizar o que está escrito, né? A informação que está no meu Uhum, modelo para jogar de input e enxergar o outro modelo como uma caixa preta e recolher o output. sim, Isso também assim, é uma outra estratégia. é uma estratégia, né? É uma É. estratégia que acelera um pouco mais, assim, até para não. Eu já tinha tido contato com essa ideia, né, de que de como transformar, né, de sair de uma linguagem para outra, como fazer essa interface, mas eu acho que o que eu queria só ressaltar é isso, que uma outra abordagem pode ser essa, É. utilizar. Eu não sei quais as desvantagens comparadas, porque aí eu tenho, na verdade, um pouco os meus modelos espalhados, né, em softwares diferentes. Sim. Então, essa, Eu- essa é uma estratégia, Diego, de você interconectar, né? E aí tem uma ferramenta fantástica open source chamada RCE, feita é alemã, é o DLR, né, o Departamento Espacial Alemão. Tem lá que ele consegue fazer um parser do XML, aí você indica que aquela variável ela é entrada, aí você pode fazer o script Python, botar no MATLAB, assim, interconectar ferramentas. Eu estou com um mestrando e um doutorando, uma mestranda e um doutorando fazendo exatamente isso, interconectando capelas com simulações trafegando dados de um lado para o outro, assim, né? Pô, que bacana. Muito, muito Melhor. interessante mesmo, Christopher. É. Até pegando nesse gancho, ainda dessa questão da integração, na, no nosso último episódio do Systems Talk, nós conversamos com o Rafael Prado, que falou, onde ele falou basicamente sobre engenharia de requisitos.
Isso. E aí uma dúvida que me surgiu aqui é como essa abordagem MBSE poderia auxiliar nas atividades de engenharia de requisitos. Acho até que a gente já até falou um pouco sobre isso, mas acho que seria interessante focar um pouquinho nesse aspecto, se Tá, possível. você quer que eu deixe os engenheiros de requisito felizes ou tristes? Ou bravos comigo? Eu, 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 Eu acho que vão ter engenheiros tristes, felizes e bravos. Eu acho que vai então acontecer. acho que não tem muito para onde correr, Tem Você pra vamos onde ver. sabe correr. que a engenharia de sistemas é a arte de desagradar todos da maneira igual, assim, né? Porque você tem que fazer É os democrática, pô. balanços de tudo, assim, né? É bem democrático, isso é verdade. O... Tá, aí assim, você tem, em relação a requisitos, tem várias estratégias, né? Você pode não ter requisito. Não ter requisito é uma estratégia, assim, né? E não se enganem, tem muitas organizações que fazem produtos ótimos sem requisitos, assim, né? Sem ter o trabalho de escrever requisito. Tá. Então essa seria uma primeira geração ou um estilo, né, de empresas, né? Ou de organizações. A segunda geração é a geração que tem requisitos textuais, né? Que elas escrevem requisitos, né? Então, podem ser mal escritos ou bem escritos, mal estruturados ou bem estruturados, mas elas escrevem requisitos. A quarta geração é a transição dos requisitos textuais para os requisitos diagramáticos, né, em que você tenta representar os requisitos apenas com diagramas, né? Então você vai estruturar os seus requisitos em diagramas. E o quarto estilo, ou a quarta categoria, né, ou a quarta evolução, são as utilizações de modelos como próprio requisito. Existe muita organização que já pede o modelo como requisito. Eu quero que o meu sistema se comporte como esse modelo, né? E aí os engenheiros de requisito ficam bravos, porque deixa de ter requisito textual e agora tem um modelo. Só que o Encose já discutiu isso, já teve alguns webinars aí que vocês podem procurar, que o diagrama que o engenheiro de sistemas faz é basicamente um diagrama funcional, né? Uma arquitetura funcional, que você vai descrever as funções, as relações das funções e, bem, interfaces e assim por diante. Só que como modelar um requisito não funcional? E aí que o engenheiro de requisitos fala assim, te peguei, né? Modela aí, bichão, requisito não funcional na sua arquitetura. Vai lá, faz sua caixinha, né? Sabe? Ele olha para você, vai lá, não põe palavras, vai lá, né? É. E aí ele olha para você e fala isso. Então, assim, hoje o estado da arte é que tem que ter dualidade diagrama-texto, né? E aí o engenheiro de requisitos, né? Ele vai ter que migrar e conseguir transcrever parte da informação para um diagrama, parte vai continuar sendo textual, né? E aí existem as ferramentas que dão apoio a fazer isso tudo. A gente usa uma ferramenta aqui espanhola, que é de uma empresa chamada The Reuse Company, não sei se já ouviram falar. Ela usa a arquitetura como ontologia. Então, assim, você fez o design de uma arquitetura conceitual, porque você não vai dar solução, você vai fazer uma arquitetura de um conceito. E a ferramenta te ajuda a escrever o requisito. Você coloca lá né? E aí ele já sabe que o template de escrita, o boilerplate, né, o template de escrita do requisito, sabe que se você colocou um artigo, vai ter que ter um substantivo. Ele usa todas as caixinhas que você colocou no modelo, que é a graça de ter uma meta-informação, você sabe que aquela caixinha é um substantivo, é uma entidade. Então ela pode ser um substantivo. Então, o né, vai lá, é um the system, the component, the airplane, ou o que for o nome que você dê. O próximo construto, verbo, shall. Shall do something. O do something é uma função. Então, ele já completa daquela arquitetura que o do something vem de uma função que aquele componente está envolvido, né? E aí, bem, aí você vai colocar objeto indireto ou direto, dependendo do verbo, e completar, assim, né? Ou as pré-condições se você estiver usando uma máquina de estado como fonte, né?
caso o sistema, né, tiver nessa condição, o sistema vai fazer tal coisa. Então, o engenheiro de requisito, ele tem um benefício gigantesco de ter uma arquitetura conceitual pré-montada, porque a ontologia, assim, a ontologia está lá para ele de graça, né, com todas as funções, pelo menos os requisitos funcionais, né, tá tudo lá para ele. O escopo está lá, ele sabe que todas aquelas funções vão virar requisitos, né, tudo ali vai virar requisito funcional, né. Todas as interfaces têm que ter suas propriedades, tem que estar tudo descrito, né? Então, assim, ele ganha tempo, né, e consistência. Na verdade, são os 3 Cs, né? Completude, consistência e corretude, né? Então, ele consegue corrigir, ele consegue ver se é consistente, né? Tipo, não tem ambiguidade, não tem requisito paradoxal, assim, um com o outro, né? E aqui é conciso, todo aquilo lá faz sentido, aquele conjunto de assertivas, né? Então, assim, esse é o grande ganho que o engenheiro de requisitos tem usando engenharia de sistema baseado em modelos, né? Então, ele vai conseguir descrever o requisito, o documento de requisitos, né? Com essa base, pelo menos, de uma arquitetura conceitual que ele vai dizer para a próxima camada, né? Ou para onde que for, ó, eu quero que você faça assim, 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 assado, e eu já tenho mais ou menos o modelo que eu me baseei, e se a organização assim desejar, entrega o modelo também, né? E eu acho salutar entregar modelos, mas tem muita organização que só vai entregar um documento, porque o documento, quer queira, quer não, requisito, o documento de requisitos tem peso de contrato, né? Então, Sim, muita sim, gente não entrega, né? Mas essa sim. é a estratégia, assim, que funciona, tem funcionado bastante. Tem empresas que já colocam isso como contrato, né, entregar o modelo, né, como fonte de informação, assim, e aí é a estratégia de usar. A Thales, Eu cheguei a ver já uma apresentação, acho que o palestrante ele explicava até como que eles já queriam fazer RFI e RFPs a partir dos modelos. sim, a Em gente que fez assim, né? que aí já uma facilidade seria, né? Então aí você existe também que quem está respondendo tem que ter o entendimento, obviamente, né, do modelo, de como tudo foi diagramado, mas que facilitaria talvez na hora da comparação, porque as informações vêm padronizadas. Porque De- geralmente de- quando você vai fazer uma licitação, uma solicitação dessas informações, ela já, cada um manda do seu jeito, no seu formato, da maneira como entende, e gera um trabalho para aquele que está na hora da seleção de filtrar o que ele realmente queria. sim, deixa eu piorar o seu discurso. Bem, o requisito pelo requisito é uma coisa, só que o requisito tem sua meta-informação também. Requisito tem método de verificação, critério de sucesso e a própria rastreabilidade entre requisitos, né? Sim. Né, e tem o arrazoado, né, o rationale, né? Isso tudo tem que estar composto também, assim, né? Então o modelo vai deixar mais claro para ele como que ele vai provar aquele requisito. Você pode falar assim, ó, eu preciso que você me entregue também esse ponto de inspeção ou esse ponto que eu vou, sei lá, injetar um teste que vai, sei lá, conseguir me ajudar a provar que aquele requisito vai ser cumprido. Então você já consegue indicar os critérios de sucesso, e os métodos de verificação no próprio modelo para a empresa que for contratada ou a organização mesmo, o outro departamento que vai entregar o sistema, ele já está lá, o requisito e o critério de sucesso que aquele requisito tem que ter, né? Para não chegar depois da entidade que recebe o sistema e falar assim, como que eu vou provar que aquele requisito foi bem sucedido? Então, assim, o engenheiro de requisitos ele tem essa dificuldade também de escrever qual, como tem que provar logo no início do ciclo de vida, né? Pô, ele tem que dizer, assim, claro, tá bom, ele vai ter o CONOPS, que vai mais ou menos dar uma dica de como aquele sistema tem que operar, mas ele tem que descrever lá, o sistema tem que ser provado nessa condição, blá, 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 vou usar esse método de verificação, inspeção, análise, teste ou demonstração, e essa metodologia que for usada tem que provar isso, 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 e isso vai fechar meu requisito. E com o modelo ajuda, porque tá lá, ele descreve, tá lá, faz uma descrição, tem que essa e essa função, se essa e essa função for chamada, eu consigo provar que aquele requisito foi cumprido, assim, né? Então
além disso, ajuda a empresa a descrever para subcontratado ou a organização descrever para outra parte da organização como que ela tem que provar que o sistema funciona e dar o check. O requisito foi cumprido, então eu aceito aquele produto, né? Com Isso certeza. todo mundo sofre, não é só Forças Armadas, não é só grandes empresas, pequenas empresas também, porque ela vai receber aquele recorte de sistema e a empresa grande que contratou tem uma expectativa, né, de critério de sucesso. E se for explícito para você, como pequena empresa, tá lá. Então, isso também é uma coisa que muitos falam. Engenharia de sistemas é só para grandes empresas? Não. Engenharia de sistemas é de missão a parafuso, assim, né? Então, você pode fazer engenharia de sistemas de tudo, né? Com certeza. Eu queria só agora, né, aproveitar, meio que sair um pouquinho do tema de Model Based, mas já vamos retornar, porque aproveitar o fato, né, de que, sendo professor de uma das escolas de engenharia mais respeitadas do país, a gente queria também tentar aproveitar isso e fazer umas perguntas relacionadas com a educação dos nossos engenheiros, né? Então, o MEC definiu, né, uma resolução no dia 24 de abril de 2019, de diretrizes curriculares aos cursos de engenharia no Brasil. Esse documento traz conhecimento sistêmico ao perfil do egresso de engenharia. Como Isso. que você enxerga isso hoje nos cursos de engenharia, em particular, né, os cursos do ITA, por conta da proximidade, mas num panorama geral, como é que a gente. Quais seriam talvez estratégias para que isso se tornasse uma realidade? Que tipo, será que a solução é ter algum tipo de matéria que seja o fundamento de engenharia de sistemas, para que a gente possa, em todas as cadeiras de engenharia? Qual é a sua opinião sobre isso? Tá. Bom, sou suspeito de falar no ITA, porque o ITA a gente tem a cadeira de engenharia de sistemas e parcialmente resolve, assim, né? Eu digo parcialmente resolve porque a engenharia de sistemas, ela é uma disciplina integradora, né? Então, assim, ela traz a base do pensamento sistêmico, ou como a resolução coloca lá, holístico, né? Essa é a palavra que eles usam, assim, né? Que é essa visão do todo, né? Do todo problema, toda a transformação do problema para a solução e toda a solução. Então, o curso pode falar assim, preciso de uma cadeira de engenharia de sistemas, pode ser uma resposta. O ITA foi por esse, o ITA já tinha, né? Então, assim, quando veio a resolução, meio que a gente já estava tranquilo, assim, né? Mas os outros cursos, eles podem, eu gosto de falar que eles podem colocar softly, eles podem colocar embutido nas outras disciplinas o pensamento holístico, o pensamento sistêmico, né? E que é a soft skill, né? Que essa resolução traz, assim, né? Por exemplo, assim, pode ser adotado o CDIO, que é uma estratégia aí do MIT, né? Conceive, Design, Implement e Operate, né? Que é uma das estratégias, tem várias outras. O ensino baseado em projetos ou ensino baseado em problemas são essas várias outras estratégias que colocam mais o engenheiro na mão na massa, e quando ele vai colocar a mão na massa, ele vai se deparar com interfaces, com pontos de vista diferentes e assim por diante. Então, são várias estratégias. A primeira seria colocar uma disciplina de engenharia, só que isso é um lado positivo e um lado negativo. Vou falar primeiro o lado positivo. Colocar uma disciplina de engenharia de sistemas resolveria, introduzir o CDIO como estratégia de ensino resolveria, né, essa resolução. Só que aí cai num risco que é interessante, que é a cultura da engenharia de sistemas não está bem difundida, assim, né? Uhum. Porque a gente vai ter educadores que talvez não saibam engenharia de sistemas. É, É, com certeza. e aí é um risco, assim, né? Aí você vai estar deturpando, na verdade, ao invés de estar é, propagando o que deveria ser dito. então, assim, apesar de ser salutar essa demanda, né, que é o mundo de hoje, é o mundo integrado, que precisa que o egresso, não só de engenharia, né, mas talvez de todas as disciplinas, biologia, humanidades, o médico trabalha com um sistema, o ser humano é um sistema complexo, que tem muitos subsistemas, né, então, assim, E é, faz ol- é, muita falta, né? Muitas vezes a gente percebe é, que o diagnóstico entre especialidades é difícil, né? exato, então
é o pensamento sistêmico igualzinho, assim, né? Que tem que ter. Então, talvez todas as disciplinas deveriam ter essa, pelo menos uma base de, pô, é um sistema complexo, interligado, tem interfaces, sabe? Bem, cada um tem uma função. Então, isso ser, na verdade, difundido em todos e gera o risco do educador não estar capacitado para isso. Assim, o professor, lá na ponta do dia, assim, não ter o conhecimento básico. E aí, sempre que eu tenho oportunidade, eu digo para os membros do Encose, cadê o nosso guia prático para professores para poderem deixar isso disponível, assim, talvez aulas que ensinem o pensamento sistêmico, né? Aulas que ensinem assim o básico, independente de ferramenta, independente de metodologia, né? Pô, vamos fazer engenharia. Qual que é o pensamento sistêmico? Pô, como é que a gente faz? Como é que é o pensamento reducionismo? Vamos quebrar em partes, né? Então eu deixo aí de dever de casa para o Encose como um todo, assim, e os outras entidades que queiram participar construir um Book of Knowledge, assim, né, brasileiro, que ah, tem, assim, um conjunto de aulas, né, básicas que a pessoa possa introduzir nos cursos, assim, e os princípios fundamentais. Não é para ensinar XML, não é isso. É princípio fundamental. Sim, É, entendi. e aí, cada disciplina vai instrumentalizar aquele princípio fundamental. Pô, quem que é o pai da teoria geral de sistemas? É Vamos lá. um biólogo. Porra, é um biólogo, cacete. Então, assim, por que curso de biologia não tem introdução de engenharia de sistemas? Tá lá, né? Sim, com Então, certeza. então Foi todos preciso, precisam, exatamente, né? alguém que a primeira pessoa que conseguiu conceber esse nível de abstração foi uma pessoa que não estava dentro da área de De, engenharia. de- de exatas, né? Né? Então, eu vejo com bons olhos a resolução e uma estratégia é criar curso e modificar assim, essa parte de ter mais projetos e mais o aprendizado ativo, né, que naturalmente vai forçando e com ciclos, né, de projetos. Às vezes eu gosto de falar que todo curso de graduação é como se fosse o caminho do herói, né? O caminho do existe o clássico lá, A o jornada do herói, arquétipo né? da É a jornada do jornada herói, do né? herói. Ele chega sem saber nada, né? E ele cai nas disciplinas e morre, assim, né? Tá à beira da derrota. Aí vem o velhinho lá, que é o papel do professor, e puxa ele, assim, para ir emergindo, assim, e tem os múltiplos desafios altos e baixos, são as matérias que você vai tendo. Então, o curso de graduação, ele te conta uma história, né, com um fio principal, engenharia naval. Vai contar uma história, né, principal com subplots, assim, que são a estrutura, né, as máquinas e assim por diante, são todos subplots que vão ser integrados na sua história principal, que é sistêmica, tudo está integrado, né? Então, às vezes, só contar a integração das disciplinas já resolve, assim, o cara vê que aquela o curso todo que você vai ter é um curso sistêmico, sem ensinar engenharia de sistemas, assim, né? Ensinar que tudo aquilo que ele aprendeu, meio ambiente, é obrigatório meio ambiente, aquilo lá é uma interface do seu sistema e tem que ser tratado, assim, né? Direito é uma interface, tem pessoas lá, tem legislação, então são todas interfaces. Então, tá vendo? Com uma pequena modificação, talvez mais simples do que as pessoas imaginam, que é explicar a história do curso e explicar as relações de cada uma das disciplinas, dá para o cara a visão sistêmica, né? O rapaz ou a moça, né? Dá a visão sistêmica que precisa ter, assim, né? E simples, só em contar a jornada dele através das derrotas e vitórias da graduação, assim, né? Com certeza. Muito interessante mesmo. Adorei essa analogia. Eu não tive essa percepção ao longo da minha graduação. Eu acho que no final da minha graduação eu talvez tenha chegado ao próximo disso de, ok, acho que as coisas aqui estão interligadas e tal, porque eu tive a sorte de fazer algumas disciplinas que conversavam entre si. Então, isso, inclusive, aumentou meu engajamento na faculdade, porque eu conseguia
visualizar o caminho, né? Pelo menos aquele pedacinho da minha jornada do herói que eu tava trilhando. Adorei isso, muito Hum, bom. Além disso, é, além, Educação for geeks. é, exatamente. Além de garantir, né, que o estudante consiga ter essa visão mais sistêmica, né, mais holística do próprio curso, também garante até um entendimento comum dos estudantes a respeito da jornada que eles vão trilhar ali, né? Isso é muito interessante, adorei a analogia, Christopher. E agora falando, né, puxando para o lado do aluno, do estudante, eu poderia dar uma palhinha, algum exemplo aí de como que foi utilizado a engenharia de sistemas baseada em modelo em sala de aula, que tipo de exercício, como é que isso é utilizado para ensinar os alunos do ITA Tá. a desenvolverem não só as habilidades de engenharia de sistemas, mas como esse pensamento sistêmico. Tá. A gente tem exemplos tradicionais e talvez não tradicionais, né? Então, em geral, as disciplinas de engenharia de sistemas, a gente sempre dá um projeto, né, principal, assim, né? E esse projeto ele tem que descobrir qual é o problema, né? Descobrir qual que é a demanda, e caminhando no fluxo do processo sistêmico, assim, descrever requisito, conceito de operação e assim por diante, né? Quando é disciplina baseada em modelos, vai desenvolver modelos. Quando é de V&V, vai estruturar a parte de verificação e validação, e assim por diante. Então, a gente usa exemplos clássicos, ou missões de futuro. Assim, poxa, um professor identificou que talvez uma estratégia diferente de aeronave pode ser um negócio legal que pode criar uma startup no futuro para o curso, assim, né? E aí ele coloca aquele case, claro, assim, ninguém sabe nada do case, porque é totalmente, talvez, conceitual, mas eles vão lá desdobrar e vão, pelo menos, interagir com um exemplo próximo do sistema que eles interagem. E eu, particularmente, gosto dos exemplos lúdicos, assim. Eu tive um excelente professor de engenharia de software na faculdade, né, o professor Enzo Serafim, né? Um abraço, Enzo, se um dia ver esse vídeo, né? E ele colocava os exemplos de modelagem que eram tanto quanto, vamos dizer assim, geracionais, assim, da minha geração. Então, era, pô, modelar Senhor dos Anéis, modelar Star Wars, modelar, sei lá, Avatar, qualquer um desses filmes aí que tinha na época, eu colocava. E eu, assim, eu aprendi muito bem engenharia de software, né, assim, apesar você pode falar assim, mas é um exemplo que não tem nada a ver. Não, não precisa, porque ele estava me ensinando a linguagem de engenharia de software, né, a estratégia de criação de modelos, e que, de certa medida, tem a mesma relação que engenharia de sistemas, né. Era um ML, agora é XML que eu ensino, assim, né. É, Então, assim, né, eu aprendi o ML com esses exemplos, eu ensino o XML com exemplos lúdicos também, né? E esse ano tá até divertido, né? Ano passado a gente usou o exemplo do Caça-Fantasmas. O exemplo do Caça-Fantasmas foi fantástico. era o quê? A A gente, mochila de prótons que tinha que... não, eu, bem, para quem não assistiu o filme Caça-Fantasmas, né? O filme Já está Caça-Fantasmas errado. Quem não já tá assistiu, errado, está já errado. levou zero, assim, né? E, ah, e não vale o último, porque o último conta vários spoilers aí, esse o É verdade, Afterlife. é verdade. O, da década de 80, qual que era o plot, mais ou menos, né? Pô, começou a ter ocorrência de fantasmas, aí um grupo de 4 membros, precisava ir lá combater os fantasmas e entrar, às vezes entrar num prédio e, bem, destruía tudo, tal, né? Fazia toda aquela lambança. Só que isso era na década de 80. Década de 80 até 2023 mudou um bom tanto assim de legislação e de resiliência a essa destruição que os caça-fantasmas faziam. E a gente falou assim, beleza, então a nossa proposta é que em 2023 a gente tem que mudar a estratégia. Era 22, né? Foi ano passado. Em 2022 a gente tem que mudar essa estratégia. E a gente fez eu propus, né, assim, de maneira estratégica, que eles deviam desdobrar o sistema para 3 diferentes estratégias. Transforma o carro em eVTOL, primeira coisa, né?
eu já dei a cara de solução, eles só iam desdobrar, assim, né? Então eu já fiz o CONOPS, que organizacionalmente foi decidido que eles iam fazer um eVTOL, ia transformar o Ecto One lá, que é o nome do carro, em eVTOL. Segunda estratégia, jetpack. Por que não transformar o Proton Pack em jetpack? Né? Então é uma estratégia. A terceira estratégia eram com drones, assim, né? O cara nem vai um enxame de drones, assim, né? Então é uma estratégia. Esse ano a gente colocou De Volta para o Futuro. Para quem não assistiu, leva zero também, assim, né? Tem que assistir todo. Não, É, pô, imagino Reprovado, que reprovado. essa é a primeira avaliação, né? Se o cara é, É, já entra em sala de aula, quem não assistiu De Volta para o é, Futuro, cara, vocês estão reprovados, voltem no são semestre que vem. reprovados. É. exato. E esse ano foi legal, esse ano tá sendo legal, né? A matéria tá acontecendo. O, dei- bem, o case era um case de logística segura, assim, né? Por quê? Porque para quem assistiu o filme, vou dar spoiler, quem não assistiu o filme, vou dar spoiler. É. Não, que Spoiler do De Volta para o Futuro, não né? sei, tem gente que não assistiu, mas o que acontece em um dos filmes, lá, alguém rouba a máquina do tempo e destrói a linha do espaço-tempo, assim, né? E a gente tem isso tem que ser evitado, assim, né? Que é o dilema clássico de qualquer filme de viagem do tempo. Alguém destruir a estrutura do espaço-tempo, assim, né? Qualquer um, na H.G. Wells é isso, qualquer Doctor Who, qualquer um que você fale de viagem no tempo fala da mesma coisa, mesmo problema, assim, que você pode criar infinitas linhas temporais. E então, então qual que é a missão da disciplina desse ano? Eles têm que estruturar um sistema integrado de logística, né, com as cadeias de suprimento, tal, transporte de um lado para o outro, utilizando os conceitos de VR, né, inteligência, vigilância e reconhecimento, em cada um dos momentos do filme. 1985, que é quando começa, 55, que ele volta, né, 1955, 2015, que tem uma analogia com um mundo que até nem chegou, tinha carro voador, tinha um monte de coisa, né? E 1885. Mas a graça que eles vão descobrir, e que eles não assistam essa gravação até lá, é que eles Depende, vão fazer. vai demorar muito ainda, é Vai só ter no que final do final. segurar até o final do semestre. Brincadeira. Eles vão descobrir que a arquitetura funcional é a mesma, independente da época, assim, né? Até um determinado ponto, a arquitetura funcional é a mesma, e que é a graça do engenheiro de sistemas. Ele vai descrever a função, vai descrever as entidades de maneira abstrata, né, para que ela seja instanciada no futuro, no processo de desenvolvimento, né? Então, ele vai escolher que aquela dificuldade do cara do helicóptero vai ser mudada, mudar o helicóptero ou colar alguma coisa para poder não escorregar. Ele vai descobrir só no final, mas a gente tem que saber que eu vou alocar uma função de não escorregar, assim, né? Lá, né? De ter atrito. E a mesma coisa eles vão descobrir com um exemplo lúdico que, pô, tem que ter IVR e tem que ter logística. Então tem todas as características tal, e em cada uma das épocas ela vai ser instanciada ou concretizada. O Capella fala arquitetura física, que é esse sentido, né, que é a arquitetura que é concretizada, que é decidida tecnologicamente. E aí ele vai fazer a estratégia de acordo com a época. Eu quero ver o resultado que vai dar, vamos ver. Me chamam para um webinar para poder contar os resultados, assim, né? Pô, aí E ele, vai ser- ou a gente gravar as apresentações deles e vocês fazerem perguntas, assim, né? seria Pô, excelente. maravilha. Adorei a Estão ideia. convidados já, assim, né? Então, Pô, assim, obrigado. às vezes com exemplo lúdico você ensina o que é mais importante, que é o princípio da engenharia de sistemas. No caso, a engenharia de sistemas baseada em modelos que eu leciono, eles vão aprender a ferramenta e a metodologia. E com um exemplo que eles vão se divertir fazendo, assim, às vezes pode ir com um exemplo mais técnico e talvez desmotive. Então, claro, corre sempre o risco de ter um conflito geracional, porque vai que eles nem entendem o que é De Volta para o Futuro. E eles vão me fazer, eu nem sei qual é o desenho que passa hoje em dia para poder dar um exemplo de desenho atual, assim, né? Ah, não, Christopher, eles que corram atrás. Isso É, aí eu acho que Tá isso aí é fazendo dois negociável. bens para ele, tá ensinando engenharia de sistemas e não tá ensinando a filme dos anos cultura 80, pop assim. aí, Com raiz. certeza, com certeza. Até pegando esse fio, né, de filmes que a gente estava falando,
você está utilizando na sua aula. Uma das coisas que a gente gosta de perguntar aqui é a respeito dos hobbies dos nossos convidados. A gente, dando uma procurada aqui, né, a gente viu que você toca guitarra, toca violão, tem alguns projetos, acho que pessoais, bem interessantes, né, como a utilização de um toca-fitas como um amplificador de guitarras, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, desses hobbies, que você tem, como é que eles funcionam para você, enfim, compartilhar um pouquinho com a gente. Cara, eu sou professor do ITA, eu não tenho mais hobby, assim, né? Assim, o... Cara, eu acho que assim, essa parte, vamos assim, quando você entra para academia, por isso que existe aquela expressão vida acadêmica, assim, né? A vida acadêmica é a vida da pessoa, assim, a gente faz isso porque a gente gosta, né? De certa maneira é o que traz a satisfação, assim, né? Então, hobbies a gente incorpora, é que não dá para ver, mas o ukulele tá ali atrás, tem Lego, o Xbox tá aqui, né? Então o laboratório acaba fazendo parte aí dessa dinâmica e é engraçado isso que você colocou, porque ó, vamos dizer, música, né? Música, assim, não deixa de ser uma linguagem, assim, e tem um modelo, só pra gente Sim. falar, porque existe as regras da cadência, a regra da descrição, né? Existe o metamodelo que vai falar que se você colocar naquela linha, ela é aquela nota. Se você colocar, porque você não vai fazer um dó e descrever em qualquer lugar, né? Então você tem um metamodelo que exatamente descreve aonde está aquela nota, o que aquela nota significa, né? Então eu acho que isso tudo, todo E a esse background, ferramenta também, né? E a ferramenta também, né? Que é ferramenta. o instrumento. Mas isso tudo colabora para, assim, do perfil da pessoa que tenha talvez mais visão sistêmica. Assim, eu tenho um colega meu, que é o Jonas, né, Jonas Fulindi, trabalha aqui com a gente, e ele é pintor. Ele, assim, o hobby dele é pintura, que também é uma parte de pensamento sistêmico, se você botar no papel, e que traz propriedades emergentes, né? Uma vez minha esposa estava assistindo um tutorial de fotografia e a moça que estava ensinando falou uma coisa que assim foi, né, mind blowing, assim, porque a fotografia é a propriedade emergente daquele determinado momento. Por quê? Porque ela captura elétrons que são assim, partículas, né, que fazem determinado decaimento quando colidem em outras e vão sensibilizando aquela química da fotografia, né, ou o CCD se for digital, e aquele pixel naquele lugar, aquele outro pixel naquele lugar, vai criando um contexto, vai criando uma informação, um metamodelo, porque está num papel, numa foto 2D, e aquilo lá emerge o significado que é a fotografia. Então, até uma mera fotografia, não é uma mera, na verdade, é um negócio foda, é o pensamento E, sistêmico, assim, e no essa é a dia a dia, introdução assim, do curso de né? fotografia na NASA, né? Vamos aprender propriedade emergente primeiro, né? E depois vamos tirar foto, né? Exatamente. Começa esse curso de fotografia, né, para leigos, introdução à fotografia. A gente começa com essa, Essa descrição, com assim, essa né? explicação. É. Mas assim, a fotografia, assim, é uma propriedade emergente, né? E, assim, é um dos princípios de engenharia de sistemas. E quando ela veio me contar isso, eu falei, caralho, que negócio fenomenal, assim, né? Puxa, assim, ó, assim, a representação mais bonita que você pode ter de um engenheiro de sistemas é uma fotografia, assim, né? Ou a música, né? Ou uma pintura, que você vai mostrar as representações de como a pessoa vê, ponto de vista, né? Então a gente tem múltiplos É, pontos de vistas. isso até, esse Cara, exemplo isso tem é, até isso é no, bonito, assim, né? essa metáfora tem até também no livro do Danny Deligatti, né, que é o Cisne Mel Distilled, que Uhum, ele coloca isso, se eu tiro, coloca. para exemplificar, né, ponto de vista, se eu tiro pô, a foto de uma montanha, eu não estou pegando todos os lados da montanha, eu tenho que tirar outras fotos, uma foto aérea, enfim, ele faz essa. Ele diz que a única falha dessa metáfora dele é porque você não pode chegar e depois modificar
a fotografia pode, né, no Photoshop e tudo mais, mas que a linguagem do XML ele teria essa possibilidade de você ainda ir lá e fazer ajustes depois, né? Exato, Excelente. exato. Então, assim, essa história, talvez, de música, essa um pouquinho ajudou a questionar a engenharia de sistemas, né? E falar assim, poxa, né, talvez a, 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 a engenharia de sistemas clássica ou legacy, que nem eu brinquei no início, né? Ela talvez careça de um estudo melhor, uma reflexão melhor sobre a linguagem dela própria, né? Que é onde eu acabei caindo em engenharia de sistemas baseado em modelos, que talvez como melhor representar a própria linguagem em si. E aqui a gente faz pesquisas que vão além da própria engenharia de sistema baseada em modelos, que é pensar como naturalmente, com as mãos, assim, ou realidade virtual, a gente pode conceber modelos, como pode fazer engenharia de sistemas. Então a gente está pesquisando, em termos de academia, todas essas estratégias aí para conseguir. Bem, hoje, engenharia de sistema baseada em modelos, a gente já pode dizer que é o estado da quase saindo do estado da arte para o estado da prática, né? De ser rotina, assim, né? E a gente tem que pensar no futuro, né? Que nem eu falei, o que que a engenharia biomédica vai trazer para a gente em termos de engenharia de sistemas que hoje, com os sistemas que a gente desenvolve hoje, a gente não enxerga, né? Então, assim, tem muitos desafios ainda pela frente. A engenharia de sistemas, do lado da academia, tem andado bem nessa parte de model-based, mas a gente tem que pensar no after, o que que vai acontecer depois, assim, né? Excelente, excelente, Christopher. Para fechar, uma pergunta que a gente costuma fazer para os nossos convidados aqui, na verdade, é pedir uma recomendação de livro, de filme, né? Filme, falamos alguns aqui, já Anos fica aí 80, galera. Fica aí. isso aí, Né? a Não, mas fonte está lá, né? agora é realmente uma dica mais voltada ali para a questão. Pode não ser, né? Mas que de alguma forma se relacione, seja para desenvolver o pensamento sistêmico, seja para entender algum conceito de engenharia de sistemas, né? Uhum. Deixa eu pensar. Livros assim, eu gosto bastante do aquele autor russo, como é que é o nome? Me fugiu a cabeça, assim, né? Ah, Dostoiévski. Né? Dostoiévski tem aquele livro clássico, assim, né? E, brasileiro, assim, tem, assim, as pessoas talvez não percebam, assim, mas Machado de Assis é um cara puta sistêmico, assim, né? Porque ele é sério, assim, né? Porque ele Essa vai é, para Enem. é, Essa vai. porque ele conta a história, pô, ele conta a história, vai narrando diferentes pontos de vista, assim, né? E, pô, e tem aquela parte que toda escola de ensino médio faz o julgamento se, pô, teve traição, não teve traição, né? Então, assim, pô, é um puta ensinamento sistêmico aquele negócio. Então, assim, se o cara, a pessoa, né, quiser ter essa introdução, assim, mais fundamental, assim, você lê os clássicos, assim, eles te dão essa visão de múltiplos pontos de vista, né, os Grandes Sertões, os Sertões Veredas lá, o até Eu, Camões, cara, dá uma visão sistêmica foda, eu, assim, né? Agora Né? comentando, eu não li ainda, né? Tô devendo isso, mas que Senhor dos Anéis, cara, Senhor dos os, Anéis tem que ler todos, cara. Os Miseráveis é um livro que faz muito isso. Que o Victor Hugo ele apresenta sempre dois pontos de vista e ele deixa você pensar, ele não te dá a conclusão do Exato. embate, né, da antítese. Então, isso Que é isso que Machado de Assis traz, assim, né? Então Machado de é Assis traz esse embate, assim, né? Tem Memórias Póstumas, que vai trazendo assim, os eventos que não deixa de ser assim. Você pode. Acho que qualquer dia eu vou fazer isso. Eu vou mandar a galera modelar Memórias Póstumas e a gente fazer, ver o que acontece, assim. Você acabou de ferrar meus alunos de 2024, assim, não é? Então, acabamos de perder uma audiência jovem aqui do nosso podcast. Exatamente, exatamente. Não, ou então eles O- podem ouvir aqui o podcast para já pegar é. dicas de como que eles devem se preparar, né, para o Exatamente, desafio. exatamente. E fica aí. Desculpa, pessoal do futuro. Assim, né? O pessoal do futuro pega esse modelo da máquina do tempo agora para poder voltar e impedir que isso seja dito e que eles não consigam destruir essa linha temporal. Pronto, está resolvido. Exatamente.
A turma desse ano vai ajudar a próxima. Uhum. Gente, com isso eu acho que a gente conclui de maneira brilhante. Adorei esse bate-papo, foi muito legal mesmo. Acho que a gente tocou os pontos principais aqui sobre engenharia de sistemas baseada em modelos, podendo dar uma visão legal para aqueles que ainda são leigos no assunto e também trazendo alguns assuntos até de cunho mais técnico para aqueles que já praticam. Agradeço a disponibilidade, Christopher, de estar aqui gravando conosco e sinta-se também à vontade. Provavelmente, como eu falei lá no início, vamos chamá-lo para outros programas, porque tem muito assunto aqui que a gente pode tratar e que é importante para aqueles que estão na engenharia de sistemas, na engenharia em si, né? Agradeço mais uma vez a sua paciência, seu tempo, né? E quer encerrar, quer deixar alguma mensagem final aí no nosso programa, pode ficar à vontade. Estudem. Não deixem de estudar. Sou educador. Conhecimento, né? Busque como ET Bilu. ET Bilu, 1990, não sei quanto que foi. É referente a tudo aqui, né? Então, mas assim, não tem mágica, tem que continuar, tem que, assim, engenharia de sistemas não vai fazer mágica, você tem que estudar, tem que entender como é que funciona, né? É uma ferramenta, né? Assim, a engenharia de sistemas como um todo pode ser uma ferramenta, mas acima de tudo é uma maneira de pensar diferente, né? Então, entendam o que são os princípios básicos da engenharia de sistemas, princípios do pensamento sistêmico, eu diria até talvez, e o resto sai natural, assim, né? O resto é o feeling que você vai ter em como observar as relações que existem no mundo. E vai servir para qualquer coisa da vida. Excelente. Então, obrigado mais uma vez. E muito obrigado, siga nas nossas redes sociais. Temos aí nossa página no Instagram, temos nossa página no LinkedIn, estamos sempre postando Facebook, estamos sempre postando conteúdos relacionados não só à engenharia de sistemas, como também ao pensamento sistêmico, para aqueles que queiram se aprimorar, aprender um pouco mais, sejam curiosos, né? E trazemos aí também o podcast, vamos continuar fazendo mais episódios, acompanhe então nas redes sociais para ficar sempre ligado aí nas novidades do Ecouse Brasil. Forte abraço a todos.